consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Os reis dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que realizar. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador.
rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar,
comigo sempre até o fim, até que habitarei na casa do Senhor todos os dias eternamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nele descansa o meu coração e nada me abalará. E nada me abalará. E nada me abalará. E nada me abalará. Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós estamos vivendo o segundo domingo de maio e esse é um ano muito especial porque nós estamos em meio a esse isolamento social e essa questão família, Dia das Mães, vai nos chamar muito a atenção esse ano. Então eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre família. Qual é o plano de Deus para a família? Qual é o propósito de Deus ao criar a família? No livro de Gênesis, mostra quando Deus cria os dois primeiros seres humanos, Deus não institui apenas o casamento entre Adão e Eva, juntando os dois, mas também promove a família. E Adão, no verso 24 do capítulo 2 de Gênesis, Adão fala: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Ou seja, vão formar uma nova família. Então, a família, ela faz parte do plano de Deus, quando Deus une homem e mulher. É a união de um homem e de uma mulher para formar o seu próprio núcleo familiar. E é disso que nós vamos falar hoje à noite. Deus tinha em mente um projeto bem claro ao criar a família. Deus queria promover a unidade, o amor, porque a família é um lugar onde há segurança. A família é um lugar onde nós, seres humanos, nos desenvolvemos. Quando você observa o cenário mundial, nós observamos que a família é o lugar onde há crescimento de todos os aspectos. E como o lar foi criado para ser um lugar seguro para nós nos desenvolvermos. Então eu queria compartilhar algumas coisas importantes para que nós possamos entender o plano de Deus para a família. Primeira coisa que eu queria compartilhar sobre família é que família tem que ser um lugar de bênção. No livro de Gênesis ainda, no capítulo 12, Deus encontra Abraão, um homem que era casado com Sara, e aquela família não tinha filhos ainda, e Deus então chama Abraão para perto dele, e faz uma promessa. Deus se compromete com Abraão, chama Abraão para ser uma bênção, e Deus diz mais em Gênesis 12, 3, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus deu a Abraão uma bênção, que cobria ele, cobria a sua família, e cobriria todas as famílias da terra. Essa bênção se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é descendência de Abraão e ele vem para abençoar todas as famílias da terra. Abraão é interessante porque ele ficou conhecido como o pai da fé. E foi pela fé que Deus entregou essa bênção a Abraão. E Abraão tomou posse dessa bênção. Ele começa ali um relacionamento com Deus e esse relacionamento vai crescer. E ele amou Sara, sua esposa. Mais tarde tiveram um filho, Isaque. Abraão amou o seu filho Isaque. E o que é importante nessa primeira família é o legado deixado. Porque Isaque vai herdar a bênção de seu pai. Mais tarde, Jacó herda a bênção de Isaque. Então, há aqui a bênção passando dentro da família. Essa bênção vai sendo herdada, ela vai sendo passada dentro da família. Então, amados, a maior herança que Abraão deixou para Isaque, seu filho, foi por meio da fé, foi a bênção. Não foram os bens materiais, mas foi a bênção que Abraão deixou para o seu filho Isaque. Bênção de comunhão, bênção de amor, de relacionamento com Deus. Eu pergunto a você, dentro da sua família,
Qual é o legado espiritual que você tem deixado para os seus filhos? Qual é a bênção que você tem transferido para seus filhos? O que você tem feito para abençoar a sua família? Pensando no lar como lugar de bênção, como você está vivendo dentro do seu lar? Muitas famílias estão transformando suas casas, às vezes, em verdadeiros campos de guerra. Nós vimos agora recente, na China, depois do isolamento social, houve uma avalanche de divórcios ali. Porque quando as pessoas começaram a viver juntas, elas não entenderam que o lar era um lugar de bênção e que eles tinham que ser bênção. Porque a minha família é bênção quando eu sou bênção para a minha família. Quando você é bênção para a sua família. Quando você pai é bênção. Quando você mãe é uma bênção. Quando você filho é uma bênção para os seus irmãos e para a sua mãe, para o seu pai. Então, o lar não pode ser transformado num campo de guerra. Mas é um lugar de bênção. Dentro da nossa casa é um lugar de bênçãos. Em termos práticos, a família é um lugar onde uns abençoam os outros. Tem que ser um lugar de alegria, tem que ser um lugar de bênção. Porque a família, o lar é aquele lugar que a gente volta depois do trabalho, é aquele lugar que a gente vai depois dos conflitos sociais. É para lá que nós vamos em busca de paz, de tranquilidade. Então, se você não é uma bênção para o seu lar, como o seu lar vai ser um lugar de bênção, um lugar de paz? Pense sobre isso. Um propósito primário que Deus tem para cada família é transformar o lar no lugar de bênção. E você está vivendo para ser uma bênção para a sua família? Será que se perguntar dentro da sua casa, quem é fulano, vão dizer, não, é uma bênção dentro de casa? Tem filhos que realmente são uma bênção, tem mães que são uma bênção, pais que são uma bênção. Mas também nós temos muitos exemplos ruins, que infelizmente nós temos visto, assistido por televisão, agressões, violência dentro do lar. Não é esse o propósito de Deus. Deus quer que o lar seja um lugar de bênção. Isso é muito importante, que a gente assimile isso. Será que eu estou sendo uma bênção para a minha casa? Será que eu estou abençoando o meu lar? Porque nós cobramos muito das pessoas, mas esquecemos de ver como está a nossa vida dentro do lar, se nós estamos sendo uma bênção. Então, o primeiro ponto importante aqui é que o lar é um lugar de bênção, deve ser um lugar onde pessoas se abençoam, onde pai abençoa filho, filho abençoa pai. Você deve lembrar daquele tempo mais antigo, digamos assim, onde os filhos ainda pediam a bênção a seu pai, onde os pais ainda podiam dizer, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Coisa que mudou, infelizmente. As pessoas têm dificuldade hoje de pedir a bênção ao seu pai e à sua mãe, mas é natural que nós nos abençoemos, que nós sejamos uma bênção uns para os outros. Uma outra coisa importante dentro do projeto, do plano de Deus, é que o lar tem que ser um lugar de edificação. Aí nós vamos para o Salmo 127, lá no versículo 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amado, é no seio da família onde nós desenvolvemos toda a nossa capacidade para viver do lado de fora. Então, a casa tem que ser um lugar de edificação. E o salmista diz, o Senhor tem que ser parte desse crescimento familiar, dessa edificação. Deus tem que estar no meio. Se Deus não estiver no meio ali, como essa edificação vai ocorrer da forma correta? Nós somos ajudados dentro de casa, desde os primeiros passos. É dentro do lar que nós aprendemos a falar, que nós aprendemos a andar. Na imaginação mais simples, nós temos que crer que o lar é um lugar onde nós nos desenvolvemos fisicamente, emocionalmente. É onde nós nos desenvolvemos culturalmente, às vezes também. Onde nós levamos temos aquelas primeiras instruções recebidas ali dos pais. Quando existe cooperação dentro da família, todos ali crescem. Há uma edificação dentro do lar. Cada membro da família é responsável pelo crescimento do outro. Então, aqui nós entramos dentro daquela parte em que eu sou uma bênção e eu preciso promover o crescimento da pessoa que está perto de mim dentro de casa. Eu sempre digo, quando eu falo a casais, que se o seu casamento, depois de alguns anos, não foi melhorado,
aperfeiçoado, o casal é o culpado. O marido, ele é responsável pelo crescimento e edificação da esposa. E a esposa é responsável pelo crescimento e edificação do marido. Ou seja, um é responsável pelo melhoramento do outro. Porque é isso que o amor tem que promover. O amor tem que promover o crescimento um do outro. E é isso que ele está dizendo, o salmista. Se o Senhor não estiver nesse desenvolvimento, nessa edificação, aqueles que estão lá dentro sem Deus estão trabalhando de forma inútil. É muito fácil a gente verificar isso. Um lar onde Deus está dentro, onde há conceitos de Deus, onde há ensinamento da palavra de Deus, a família se desenvolve de um jeito. E naquele lar onde não há instrução espiritual nenhuma, onde Deus é tirado para o lado de fora, a gente vê tanto destroço e esses bizarros exemplos de família que nós temos visto hoje, que é uma coisa assim terrível, em que as pessoas estão chamando de família, mas que não é família dentro do projeto e do plano de Deus. Porque é preciso que família se descreva como lugar de edificação, de bênção, onde as pessoas ali realmente se respeitem, se amem. Então, cada membro da família é responsável pela edificação do outro. É na família que nós aprendemos as disciplinas para a vida, desde os primeiros passos até a noção de Deus. Então, você, como pai, como mãe, tem a responsabilidade de levar o seu filho ao conhecimento de Deus. É no lar onde nós recebemos as instruções espirituais da palavra. Deuteronômio capítulo 11, quando Deus estava ali começando a criar a nação de Israel, capítulo 11, verso 19, Deus diz assim, a respeito da palavra de Deus, ele diz, tu ensinarás aos teus filhos, falando desta palavra, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao te levantar. Ou seja, a educação na família sempre foi um projeto de Deus. Deus planejou isso e deu a sua palavra para que o povo de Israel, o povo dele, ali lá naquele começo chamado, que era somente o povo de Israel, onde a nação estava se edificando, Deus passa para o pai e para a mãe a responsabilidade de transferir o conhecimento a seu respeito para seus filhos. É ali onde o pai fala, onde a mãe fala de Deus e vai se edificando ali, criando ali a família, educando a família dentro do projeto de Deus. A vida com Deus começa dentro de casa. Isso é muito importante. Você não pode delegar essa responsabilidade para ninguém. A responsabilidade primária é minha, é sua. Nós precisamos ter isso em mente. Somos nós que temos que trabalhar pela edificação da nossa casa. É projeto de Deus. É no lar onde nós temos toda a liberdade para ministrar. Se você criar a sua criança, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando crescer ela não se desviará dele. Então, se você tem a sua criança dentro de casa e você ensina a ela o caminho que ela deve andar, ela vai ter noção desse caminho. Se ela crescer e resolver tomar outro rumo, não vai ser porque você errou. Você ensinou a coisa certa, o caminho certo. Nós sabemos que durante a adolescência, a juventude, a criança vai sofrer muitas influências do lado de fora da família. E essas influências nem sempre são boas. No colégio, na universidade, hoje nas redes sociais, amizades erradas. A criança, o jovem vai desenvolver outros conceitos. Mas aquilo que você ensinou vai ficar dentro do coração dele. E não será mais a sua responsabilidade, será dele. Porque ele aprendeu, a sua responsabilidade é ensinar. Quando você ensina, você está cumprindo o seu papel. E aí, quando o filho crescer, a responsabilidade será dele. Se ele quiser trocar o conhecimento que ele recebeu por outro, o problema é dele. Mas você vai estar com a sua consciência tranquila de que você ensinou o caminho que os seus filhos devem andar. Então, é preciso que a gente entenda. O lar é lugar de edificação, onde crescemos mutuamente. É lugar de bênção, onde nós nos abençoamos. Em terceiro lugar, não menos importante, a família é também um lugar de cobertura espiritual. Eu vou para o texto de Josué, capítulo 24, lá no versículo 15, onde Josué vai definir a postura espiritual familiar dele. E ele, como líder espiritual, ele se posiciona quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi um grande líder de Israel. E ele, como líder do povo de Israel, ele também era líder da sua família. E ele assume a cobertura espiritual da sua família, decide qual é o lado que ele vai estar. Ele diz, agora eu me posiciono diante de Deus, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, porque
Se você ler esse capítulo 24, você vai entender que Josué está desafiando o povo a não se envolver com os falsos deuses, a não se envolver com a cultura errada do povo, que eles estavam entrando para tomar aquela terra. E Deus então está ali educando eles, e Josué diz: olha, se vocês querem servir os falsos deuses, que sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué sabia que cada família teria que ter a sua decisão particular, teria que tomar a sua própria decisão. Então, eu quero saber qual é a decisão espiritual que você tem levado para dentro da sua casa, qual é a cobertura espiritual que você tem levado para dentro da sua casa. É o pai e a mãe que decide que tipo de espiritualidade vai promover dentro do lar. E aí, onde alguns preletores que falam sobre casamento definem muito bem: se case com a pessoa que vai ter o mesmo direcionamento espiritual que você. Porque se você casa com uma pessoa que não é cristã, ela segue outra linha espiritual, quando você tiver seus filhos, vai ser uma confusão. Porque enquanto você vai tentar guiar seu filho pelo cristianismo, aquela pessoa vai guiar pela outra religião, e aí vai ser uma confusão. Então, para evitar isso, cada um case dentro do seu direcionamento, daquilo que é realmente o conceito que vocês podem se alinhar. Por isso que a Bíblia diz que não se deve se prender a um jugo desigual. Case-se dentro da sua religião. E quando você estiver dentro, pastor, mas às vezes eu escuto isso: meu marido não crê em nada, meu marido é um largado, ele não tem espiritualidade. Então você que tem é responsável, você que tem que é responsável por fazer valer essa espiritualidade. Então faça funcionar isso. Assuma a sua postura espiritual, decida como você vai reger espiritualmente a sua família. Josué foi bem claro: eu e minha casa vamos servir a Deus, dentro da palavra de Deus. Quando os pais assumem uma posição diante de Deus, eles estão promovendo uma cobertura espiritual dentro do lar. Eu volto a dizer: se seus filhos mais tarde se desviarem, o que você tem que ter certeza é que você ensinou o caminho certo, que você os colocou dentro do propósito que Deus havia estabelecido. Mas para isso, tudo começa em você. É você que tem que definir qual é a sua postura espiritual. Quem é que você serve? Você serve a Deus? Então assuma a postura, leia a palavra, vá congregar na igreja, aprenda sobre Deus, para que você tenha uma postura, para que você tenha como transferir esse conhecimento. Muitas vezes, o excesso de liberdade para os filhos deixa os filhos desprotegidos espiritualmente. Tem pais que dizem: meu filho que escolhe, já estão querendo dizer até agora que a criança que escolhe a sexualidade. Como é que uma criança pode escolher nada? A criança, ela é direcionada, porque ela está sendo ensinada. Todos nós, quando somos crianças, precisamos que alguém nos ensine, e é desse ensinamento, em cima desse ensinamento que recebemos, que nós vamos construir a nossa vida, nós vamos edificar a nossa vida. Então, não deixe, cuidado com a liberdade excessiva, cuidado de deixar seus filhos trancados demais dentro do quarto, o tempo todo em redes sociais, que você não sabe nem onde seus filhos estão andando. É importante que se haja cuidado, que se tenha disciplina, que se tenha ensinamento verdadeiro, para que aconteça aquilo que Deus espera que aconteça, que a família seja edificada, que a família seja abençoada, que haja cobertura espiritual na família. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você precisa fazer a cobertura espiritual da sua família. Então, é muito importante isso. A Bíblia fala no livro de Jó, que Jó, quando seus filhos iam lá se confraternizar, naquele momento Jó ia fazer a cobertura espiritual dos filhos, que Jó orava pelos seus filhos. E muitos outros exemplos da Bíblia, onde os pais oram pelos seus filhos. É momento de nós, no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento social, nós definirmos que espiritualidade vai reger a nossa casa. Fique com Deus. O nosso desafio é colocar Deus no centro do lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Seu esforço será inútil. Se Deus não estiver ali no meio, abençoando a sua casa, moldando a sua família. Cada membro da família é responsável por tornar o lar um lugar de bênção. Hoje nós temos muitos problemas psicológicos, jovens com depressão, com muitos problemas, porque são lares desajustados.
Então, como é que eu evito isso? Você evita isso ensinando com amor, ensinando o caminho de Deus, praticando aquilo que Deus ensina, primeiro na sua vida. Porque é muito contraditório quando eu quero ensinar para o meu filho aquilo que eu não vivo. Então, viva essa realidade e ensine para os seus filhos. Eu vi uma cena certa vez que me chocou, porque uma criança disse um palavrão e a mãe tentando ali amenizar a situação, disse: menina, onde é que tu aprendeu isso? Para que ela fez essa pergunta para a criança? A criança disse: foi com a senhora. Então, é esse tipo de coisa que nós queremos evitar, que as crianças aprendam com a gente aquilo que não presta. Então, como é que elas não vão aprender? A gente tem que tirar da nossa vida. Porque dentro de casa, no lar, na família, é impossível esconder quem nós somos. O lar é um lugar de transparência. É ali onde os conflitos acontecem e é revelado quem nós somos de verdade. Então, seja uma pessoa de Deus para que seu lar seja abençoado. Edifique a sua casa com bênção. Seja uma bênção na sua casa. Entre na sua casa para abençoar. Eu quero só finalizar com um projeto espiritual espetacular que é o projeto de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus diz: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então, veja que Jesus usa a figura de uma casa com uma porta. Ele quer entrar, mas cabe a você deixá-lo entrar. Você tem a chave nas mãos. Então, abra a porta, deixe Jesus entrar, convide ele para ensinar a sua família, convide ele para morar na sua vida, porque se Jesus morar na sua vida, aí ele vai estar morando na sua casa através de você, e ele vai alcançar a sua família. No livro de Atos, capítulo 16, no momento que Paulo e Silas estão presos ali, na cidade de Filipe, acontece uma cena lá, onde o terremoto, a cela se abre, e o carcereiro vai se matar, e Paulo grita: não faças mal a ti mesmo. E aquele homem, tomado de temor, pergunta a Paulo e Silas: o que farei para herdar a vida eterna? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dar? O que é que eu faço? E aí Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, entre nesse ciclo de mudança, entre nesse ciclo de transformação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu queria fazer esse desafio, nesse segundo domingo de maio. Deixa Deus abençoar a sua casa, a sua vida, sua mãe, seu pai. Seja uma bênção, você como mãe, seja uma bênção como pai, seja uma bênção como filho. Promova a edificação da sua casa. Que Deus abençoe, que Deus faça uma mudança espetacular, tremenda e maravilhosa na sua vida. Amém? Deixa eu orar com você. Pai querido e maravilhoso, eu rogo nesse momento por cada lar, por cada família, ó Deus. Eu peço que tu derrame tuas bênçãos dentro de cada casa, em nome de Jesus, Senhor. Que venham as transformações, que venham as mudanças, ó Deus, e as bênçãos sejam derramadas. Que esses lares, ó Pai, alcancem a graça de viver em unidade, em amor, debaixo da tua graça. Abençoa cada família, Senhor. Que esses momentos de isolamento sejam momentos abençoadores, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que essa mensagem fique no seu coração, no nome de Jesus. Amém.